Fala galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid-19. Nós paramos falando do teste de laboratório, do teste molecular. Não esqueçam que o teste molecular, o PCR, é feito para pacientes sintomáticos e o ideal é que seja coletado até o 8º dia, preferencialmente entre o 3º e o 7º dia após o início dos sintomas. E que o teste sorológico ele é indicado para assintomáticos também, desde que passe do 8º dia, e para pacientes não sintomáticos, inclusive a população como um todo. Então podemos ter a coleta do soro e também fazer com gota de sangue, que são os testes rápidos. Vamos voltar aqui falando um pouco da síndrome respiratória, da síndrome gripal, e da síndrome respiratória aguda grave, tá? Vamos que vamos. Para o diagnóstico laboratorial dos casos de síndrome gripal, não esqueçam da categorização da síndrome gripal, de pelo menos ter 2 daqueles sintomas, febre, cefaleia, dor de cefaleia, já falei, febre, cefaleia, tosse. Então, pelo menos 2 a gente já enquadra em síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Então, lembre-se que pelo menos tem que ter um critério. E aqui vem dispneia, a saturação. Então, essa caracterização, eu preciso que vocês fiquem atentos no que é um caso de síndrome gripal e o que é um caso de síndrome respiratória aguda grave. Para o diagnóstico laboratorial, tanto da síndrome gripal, tanto da síndrome respiratória aguda grave, suspeitos de Covid, porque inicialmente eu vou ter a suspeita do Covid, o padrão ouro, não esqueça, isso é questão de prova tipo CESP, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, é a realização do teste molecular RT-PCR, que detecta o RNA do vírus SARS-CoV-2 causador do Covid-19. Essa coleta deve ser realizada para os seguintes grupos. Então, mais uma vez, quando a gente já percebe que o paciente ele se enquadra com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, qual é o teste padrão ouro? Teste molecular, PCR. E quais grupos podemos fazer a coleta? No caso dos sintomáticos, a Pro já falou e refalou, na fase aguda da doença, até o 8º dia do início dos sintomas, preferencialmente até entre o 3º e o 7º dia. Que atendam à definição de caso de síndrome gripal, é só lembrar do que é a síndrome gripal, quais são os critérios. Eu preciso que vocês fiquem atentos aos sintomas, onde vamos enquadrar as pessoas com síndrome gripal e as pessoas com síndrome respiratória aguda grave, tá? Para que vocês, na prova, acertem 100% das questões. Continuando, com coleta de amostra recomendada até o 8º dia do início dos sintomas por meio do SWAB. Ficou aqui separado, eu peço que vocês peçam desculpem aí, porque aqui foi uma questão de o enter a mais, de SWAB e nasofaringe. Assintomáticos, prioritariamente, então, olha aqui, para profissionais de saúde. Isso aconteceu na prática, pelo menos aqui onde eu atuo. Nós, profissionais da área da saúde, mesmo sem sintomas, se fizemos o PCR, o teste molecular, e pessoas que também estavam expostas, outros profissionais, segurança pública, de forma seriada, ou seja, por período de tempo, para que a gente, mesmo sendo testado uma vez, tivéssemos o direito assegurado de ser testados continuamente para saber se estávamos com Covid ou não, tá? E aqui tem nota técnica específica que vem por aí detalhando essa parte e que não está aqui no guia, tá? Mas lembrem-se, se cair assintomático para PCR, vocês vão lembrar de que o assintomático em relação ao paciente, desculpem aqui que a própria tela, em relação ao paciente trabalhador da área da saúde, que pode ser testado mesmo ele não tendo sintomas. E contatos de casos confirmados. Então, se eu tenho um caso confirmado, tanto laboratorialmente como critério clínico, epidemiológico, eu vou ter a simples suspeita de que ele pode ser um paciente com Covid. Então, eu posso fazer no sintomático até o 8º dia, eu posso fazer no assintomático profissional da saúde e casos de contatos confirmados, podemos fazer para identificar casos assintomáticos. Então, eu tenho a certeza de um caso,
e aquele caso, né, o caso índice daquela casa, tem uma esposa. Eu posso fazer o PCR? Posso. Inclusive para identificar se ela é ela é positiva para a Covid e ela é assintomática. Porque, como eu sempre falo, o assintomático é o nó crítico da epidemiologia. Ele vai transmitir sem saber. Porque se ela dorme com uma pessoa que é positiva, com certeza ela também vai dar positivo. O que pode acontecer é ela não apresentar os sintomas, ou ele não apresentar os sintomas. Mas eu preciso saber para que as medidas de quarentena, né, sejam determinadas para aquela pessoa contato daquele que foi considerado como positivo para a doença, evitando a transmissibilidade. Toda vez que falar em contato, gente, vocês vão lembrar de quebra da cadeia de transmissão. Nós precisamos identificar contato, nós precisamos identificar o quanto antes para que a gente possa, né, quebrar a cadeia de transmissão. Então não adianta a gente só identificar as pessoas que estão com a Covid. Eu preciso também ficar atento aos contatos, porque eles são potenciais, né, podem ter a possibilidade de transmitir a doença, mesmo sem saber, né, que estão doentes, porque muitos podem ser assintomáticos. Biossegurança versus Covid. Tá? Então, aqui é o básico do básico que está no manual, que todo mundo sabe, que deve ser regra, não exceção, que nós devemos, como profissionais da saúde, sermos multiplicadores de informação. Não tem como nós apenas sermos pessoas da área da saúde, nós precisamos ser educadores em saúde também, porque a população agora está precisando, né, de lembrar que vamos viver com o vírus. A previsão, né, da ciência é que, da mesma forma que a gripe espanhola, vamos viver com o SARS-CoV-2 causando um dano econômico, social, psicológico por 2 anos. Então, a nossa vida agora, ela vai ter que ser remodelada, e todo mundo sabe disso. Tem muita gente falando novo. Eu falo o novo de novo, porque a gente se reinventa o tempo todo. Então, nossa lógica, enquanto profissional da saúde, você que está estudando para o concurso de residência, é sensibilizar a população em relação a quê? Ao que deve ser feito em relação à biossegurança, que deixa de ser apenas uma atribuição apenas do profissional da saúde. Então, todo mundo, eu tenho comentado muito isso, todo mundo no mundo, na verdade, passou a entender um pouco de epidemiologia. Isso é muito bom, mas precisamos manter esse entendimento, manter um pouco do, entre aspas, do medo. O medo faz com que a gente tome atitudes de segurança, né? Quando a gente perde um pouco do medo, a gente começa a relaxar, como está acontecendo em muitas cidades em relação à pandemia. Então, não é aterrorizar, e sim a ciência explicar os motivos, os porquês, para que a população também seja corresponsabilizada nesse processo de manutenção, né, para que a gente consiga fazer as fases de transição, para que a gente consiga minimamente nos aproximar do que a gente vivia anteriormente. E a previsão de 2 anos, porque é um vírus novo, né? Mesmo vindo vacina, tempo de soroconversão, depois do tempo de soroconversão, tempo de manutenção da titulação de anticorpos. Então, tudo isso é muito novo e depende de estudos, depende de validação. Então, nós temos esse papel importante e lembrar que a população também vai lidar com biossegurança, tá? Não só nós da área da saúde. Então, aqui constitui a primeira linha de proteção. Não tem, vocês sabem isso de cor salteado, os EPIs, né, que nós temos, como profissionais de saúde, a obrigação de utilizar e ter disponibilizado. Não é só a minha obrigação de usar o EPI, né? Os espaços que atendem à saúde têm por obrigação ofertar o EPI de qualidade para os profissionais de saúde que irão e estão atuando na linha de frente, independente, né, de ser público ou privado. Não adianta só eu ter bonitinho, tem que ter EPI. Eu tenho que ter EPI em quantidade e de qualidade, não alguns que eu recebi. Eu devia até ter trazido para mostrar para vocês, não foi nem culpa do setor, né? Foi uma questão muito de mau caratismo do fabricante, né, em relação à máscara que foi recebida, mas graças a Deus o gestor ele devolveu e, né, inclusive tomando as medidas cabíveis. Em relação à máscara que mandaram pra gente, não, a N95, que de N95 era melhor eu fazer uma máscara, quem conhece aí, caça bordada,
é melhor fazer a máscara de caça bordada e usar, porque ficaria até mais bonitinho. Então, o gorro descartável, o óculos de proteção, ou protetor facial total. Eu particularmente prefiro, né, o protetor facial total, para mim é mais confortável. A máscara tipo PFF2, tá? Não é a PFF1, muito cuidado com isso, para não cair em questão de pegadinha de prova. N95 ou equivalente, luva de procedimento, avental de mangas compridas e calçados fechados. Aqui foi o meu maior complicador, porque a Pro detesta sapato fechado e teve que passar, está tendo que passar esse tempo aí utilizando sapato fechado o tempo todo. Então a gente teve que se reinventar. É incômodo você ficar com a máscara o dia todo, é incômodo você ficar com óculos, é incômodo você ficar mas é necessário, porque precisamos nos proteger e também proteger as outras pessoas, aquelas que a gente convive, né? Amostras preconizadas para RT-QPCR. Amostras clínicas do trato respiratório superior, coletadas por meio de suave de nasofaringe e orofaringe. Fiquem bem atentos a isso, tá? Então, aqui tanto pode ser nasofaringe, quanto pode ser orofaringe, são aceitáveis para diagnóstico da Covid-19 pela técnica, né, do RT-QPCR. O processo de coleta é um dos pontos críticos, como a Clauzinha falou. Nós temos um teste que é padrão ouro, mas o processo da coleta é crítico, até porque, gente, eu como fiz várias vezes o PCR, ele dói. É um exame, um procedimento que dói. Não sei se vocês já fizeram, mas é um procedimento que dói. E quem vai coletar tem que ter habilidade também para fazer a coleta. Então, o primeiro PCR que eu fiz foi muito incômodo. Isso já deixa a gente resistente para o segundo, mas a gente sabe que tem que fazer, relaxa, fecha os olhos. Mas e a população, né, que não tem esse entendimento, que vai ser feito em orofaringe ou em nasofaringe? Então, precisamos explicar, mostrar o suave, né, o instrumento da coleta da secreção, e explicar. Porque não adianta a gente só querer fazer com pressa. Precisamos também lembrar que as pessoas estão com medo, né? Têm seus anseios. Nós da área da saúde sabemos os procedimentos, e a pessoa que não é da área da saúde. Então, além de ter o padrão ouro como um teste molecular, além de ter qualificação de testes, ser teste de validade, nós também temos que ter profissionais que saibam coletar o teste e que saibam lidar com pessoas no diálogo. Lembrando, o distanciamento é necessário, mas nesse caso aqui é quase impossível manter o distanciamento do profissional com aquele que está sendo realizada a coleta. Então, por isso, cada vez mais a maior necessidade do uso dos EPIs, tá bom? Então, nada de fazer nada imaginando que o outro não tem Covid. Hoje, me lembro quando nós começamos a trabalhar com HIV, foi muito complicado falar assim: quem vê cara não vê AIDS. E hoje eu ouço essa mesma frase para a Covid: quem vê cara não vê Covid. Então, essa semana eu estava na linha de frente da triagem de Covid e uma das colegas estava apenas com a máscara cirúrgica atendendo no boca a boca, na porta. E eu fui automaticamente, eu percebi que ela estava ali numa fã, ela não percebeu. Eu peguei o protetor facial dela, peguei o óculos, peguei a máscara de 95 e fui vesti-la, né? E aí ela percebeu, ela recuou um pouco do paciente, e eu fui explicar: gente, hoje a gente não pode ser o que a gente é enquanto brasileiro, caloroso, amoroso. A gente precisa entender que há necessidade. Mas em alguns procedimentos não tem jeito, vamos ter que ficar próximo do paciente, e por isso que colocar da forma correta, usar da forma correta e de qualidade também é um papel. Depende muito da gente, tá? Então não é deixar de lado, é usar assim em toda e qualquer situação. Vamos cá. São aceitáveis para o diagnóstico, né, por meio da técnica RT-QPCR. O processo de coleta, como a Pro já falou, é um dos pontos críticos para o resultado do exame. A coleta inadequada, com o uso do suave na porção externa da cavidade nasal ou na língua, leva à obtenção de baixo ou nenhum material viral. Então eu vou ter o quê? Eu posso ter um falso negativo, tá? Que não será detectado mesmo por métodos tão sensíveis quanto o método molecular. Para a coleta de amostras do trato respiratório superior, devem ser utilizados suaves de fibra sintética. Anotem.
com haste de plástico. Então, aqui é a indicação, o que é preconizado. Que tipo de suave? Suave de fibra sintética, que é o rayon, com haste de plástico. Não deve, onde tem exceção, também tem questão de prova. Não devem ser usados suaves de alginado de cálcio, ou com hastes de madeira, pois esses podem conter substâncias que inativam alguns vírus, e como nós não sabemos ainda o comportamento do ilustríssimo SARS-CoV-2, é melhor não usar. Então, foi proibido o uso de suaves de alginado de cálcio e daqueles que têm a haste de madeira, e que também podem inibir, inativar o vírus ou inibir o teste molecular. Coleta da secreção em nasofaringe, então é a mais complexa, você precisa ter a técnica de coleta, ele deve atingir uma profundidade próxima à distância entre a abertura da narina anterior e a parte anterior, né, da abertura da orelha. Então, aqui para enfermagem, para a galera do lado de laboratório, para a farmácia, pode cair a técnica? Pode. Inserir com rotação suave ou suave em uma narina paralelamente ao palato, essa parte que incomoda, né? E assoalho nasal até encontrar uma resistência, que é o que corresponde, né, à parede posterior da nasofaringe. Então, nessa hora, dá vontade de você sair correndo, porque incomoda demais, gente. Não inclinar a ponta do suave, ou seja, a técnica é manter o suave na sua linha reta. Se a gente... E a haste, em algumas marcas, ela dobra, né? Então, a gente não deve inclinar, devemos manter o procedimento em linha reta, só para simplificar, em linha reta, para cima ou para baixo, ou seja, a lógica é rotação e não inclinação, tá? Então, a lógica aqui é a rotação e não inclinação. Para baixo ou para cima, prosseguir sempre, observe aqui, horizontalmente. Não vamos fazer nenhuma mágica para colocar o suave em vertical, porque senão a gente vai fazer com que o paciente saia correndo da gente, né? Encontrando alguma resistência no percurso, antes de atingir a nasofaringe, redirecionar a haste, porque nós podemos ter, né, a anatomia de cada um vai depender também dessa resistência. Se eu perceber que não atinge a nasofaringe e tenho resistência, eu vou recuar um pouco para que a gente possa, né, de redirecionar o percurso. Então, a técnica ela é complexa, até porque ela é incômoda, como eu já falei. Temos que nos aproximar do paciente, muito mesmo, e isso gera toda uma situação de possíveis resultados falsos negativos, tá? Encontrando alguma resistência no percurso, antes de atingir a nasofaringe, redirecionar. Em caso de obstrução por desvio de septo, que é o caso da prosinha aqui, ó, que acontece comigo, ou outro tipo de bloqueio, usar o mesmo suave para colher na outra narina. Então, em casos de desvio de septo, troca e usa o mesmo suave para colher na outra narina. Havendo um bloqueio em uma narina, a coleta, né, em só uma narina é aceitável. Então, como nós devemos fazer nas duas narinas, quando a pessoa não tem condições de coletar em ambas, é aceitável a coleta em uma só narina, não havendo necessidade de colher em orofaringe. Aqui tem tendência a questão de prova? Tem. Então, se eu não tenho como coletar em ambas narinas, eu vou coletar em apenas uma narina e não há necessidade de fazer a coleta em orofaringe. Após atingir a nasofaringe, realizar alguns movimentos suaves de fricção e rotação. Eu sempre associo o teste do suave, né, a coleta para o PCR, com o teste a coleta do preventivo. Então, nós fazemos com a escovinha a rotação e com a espátula, na verdade, a rotação da escovinha, nós fazemos rotação e um pouco de fricção. Então, é muito parecido a coleta, só que em espaços diferentes. E eu acredito, com certeza, porque eu já fiz tanto preventivo quanto o teste de PCR, é mais doloroso. Aqui só para descontrair um pouquinho, tá? Deixar o suave imóvel por 10 segundos na nasofaringe. Observe, onde tem número, data, período, tem questão de prova. Retirar devagar, senão a gente perde tudo que a gente quis coletar, né, que foi material genético. Fazendo movimentos suaves de rotação. Repetir o procedimento na outra narina. Lembrando, gente, utilizando o mesmo suave, tá? Também tem tendência a ser questão de prova. Após a coleta, introduzir o suave imediatamente no tubo com solução soro fisiológico, 0,9%,
ou meio de transporte viral, fazendo um movimento de rotação por alguns segundos. Levante levemente a haste do suave e corte com tesoura seca, previamente higienizada com álcool A70. Tá? Então aqui são questões de biossegurança. Espera aí que a próxima passou 2 slides. Já a coleta em orofaringe. Lembre-se, gente, pode ser em nasofaringe ou em orofaringe. Já a coleta de secreção em orofaringe, a região de escolha para a coleta de secreção em trato respiratório superior é nasofaringe. Então, é a prioridade. Mas a coleta também em orofaringe só deve ser realizada havendo impeditivo de acesso em nasofaringe. Então, eu posso coletar em naso, em oro? Sim, ok. Quem deve ser o padrão ouro? Naso. Em que situação eu posso coletar em orofaringe? Quando houver impedimento de acesso pelo nariz. Mas se em uma narina eu posso, prioriza-se nasofaringe, tá? Então, se eu não posso coletar em nenhuma das narinas, aí sim eu faço em orofaringe, ok? Então, só passa para a orofaringe quando não vai de acordo com o guia, né? Quando a gente não consegue acesso pelo nariz. Com o novo suave, após a exposição à abertura da cavidade oral, friccione o suave na parede posterior da faringe, em regiões de amígdala direita e esquerda, Se as amígdalas forem removidas ou não estão visíveis, friccione na loja amidaliana. Evite contato da ponta do suave com a língua, até por conta da contaminação, né? Dentes e gengivas. Então, a zona de escolha de coleta com o novo suave é a região da amígdala. Por isso que é importante saber a anatomia, né, gente? Acondicionamento e transporte da amostra, segundo a recomendação da OMS, tanto a coleta, né, do PCR para trato respiratório superior quanto inferior devem ser mantidas refrigeradas. É só lembrar de imunização na temperatura positiva, né, de 2 a 8 graus Celsius. Então, onde tem temperatura, principalmente tem questão de prova. É só associar, gente, com a temperatura de conservação dos imunobiológicos em refrigerador. Lembrando que hoje nós utilizamos câmara refrigerada para imunobiológico, a temperatura média de 5 graus Celsius. Até o processamento, que não deve ultrapassar de 72 horas após a coleta. Então, aqui temos vários itens que podem ser questão de prova. Na impossibilidade do processamento dentro das 72 horas, recomenda-se congelar as amostras a menos 70 graus Celsius. Caso haja necessidade de transporte das amostras, deve-se assegurar a manutenção da temperatura, no caso dos menos 70 graus Celsius, tá? É importante evitar o congelamento e o descongelamento sucessivo. Então, congelou, descongelou, congelou, descongelou. Não. Se for descongelar, é para processar a amostra. Se ela descongelar, eu vou congelar de novo, eu já vou perder, né, a capacidade dela nos dar um resultado positivo, falso positivo, um resultado de acordo com o quadro do paciente. Então, o ideal é só, se eu precisar congelar, menos 70 graus, e eu só vou descongelar para processar essa amostra. Processamento da amostra, o diagnóstico deve, né, padrão ouro, a gente já viu, continua sendo, né, o RT-PCR. Esses testes baseiam-se na detecção de sequências únicas de RNA viral, com confirmação dos ácidos nucleicos, quando necessário, e para o diagnóstico molecular da COVID-19, até o momento, os genes virais alvo da SARS-CoV-2 são N, E, S e RD, RP. Tá? Não tem tendência de prova para todo mundo, aqui está mais ligada a galera da biomedicina, a galera de farmácia, a galera que biologia. Então, para a gente, no geral, é entender o procedimento de coleta, o período de coleta e o padrão ouro, que é o teste molecular. Biossegurança laboratorial para a COVID. As orientações de biossegurança laboratorial para a COVID são: cada laboratório deve realizar a avaliação de risco para assegurar que esteja qualificado para realizar os testes pretendidos, ou seja, não é só que eu vou coletar, eu quero coletar, mas sim avaliar se tem condição estrutural para fazer a coleta, né, de laboratório para a COVID. Empregadas medidas de controle de riscos apropriadas, sendo realizados somente por profissional com qualificação demonstrada, isso não precisa nem explicar, né?
aplicando-se rigorosamente todos os protocolos que já existem, que são pertinentes em todas as situações. Ao manipular e processar as amostras, incluindo sangue para exames sorológicos, deve-se seguir as práticas e procedimentos laboratoriais, que são os básicos, né, para as boas práticas e procedimentos de laboratório de microbiologia, que é o geralzão. Então, aqui tendência de prova, mais para quem labuta com laboratório. A manipulação e o processamento de amostras de casos suspeitos ou confirmados de SARS-CoV-2 enviadas para laboratórios adicionais, como hemograma e gasometria, devem cumprir as diretrizes locais de processamento de material potencialmente infeccioso, ou seja, a regra de biossegurança geral para laboratório, lembrando e associando, né, as regras de biossegurança para o SARS-CoV-2. O processamento inicial, antes da inativação do vírus, de todas as amostras, inclusive aquelas para sequestramento genético, deve ocorrer em cabine de segurança biológica classe 2, tá? Então, aqui pode ser tendência de prova validada, né, e em boas condições de manutenção, ou equipamento de contenção ou em equipamento de contenção primária. O trabalho laboratorial de diagnóstico não propagativo, incluindo sequenciamento genético de amostras clínicas de pacientes com suspeita ou confirmação do SARS-CoV-2, deve ser realizado em um local com procedimentos equivalentes ao nível de segurança, de biossegurança 2. Então, aqui, tendência de prova. O trabalho propagativo, que requer a manipulação de materiais com altas concentrações de vírus vivo ou grandes volumes de materiais infecciosos, por exemplo, culturas virais, isolamento, teste de neutralização, deve ser realizado apenas por profissionais devidamente treinados e qualificados em laboratórios equipados. O óbvio do óbvio do óbvio. Devem ser usados desinfetantes apropriados, com eficácia contra o vírus envelopados, por exemplo, hipoclorito, né, que é água sanitária, álcool, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, compostos de amônio quaternário e compostos fenólicos, durante o tempo de contato recomendado para cada um desses produtos, né, na diluição correta e dentro da validade definida após o preparo da solução de trabalho. Todos os procedimentos técnicos devem ser realizados de modo a minimizar geração de aerosóis e gotículas por conta do risco de transmissão e de contaminação. Amostras de casos suspeitos ou confirmados devem ser transportados como, prestem atenção, tendência de prova, categoria B, UN337, substância biológica. Culturas ou isolamentos virais devem ser transportados como categoria A, UN2814, que são substância infecciosa que afeta seres humanos, e aqui substância biológica. Então, podem notar, provas mais complexas podem estar pedindo a categorização do SARS-CoV-2 em relação ao procedimento de transporte, em relação à questão do laboratório. Os equipamentos de proteção individual, o uso deve ser utilizado de forma adequada, com qualidade, por todos os profissionais, de acordo com o espaço que esteja atuando. Então, a prova vai ficar nesse bloco por aqui, para não ficar tão extenso, e nós voltamos no... Nós voltamos, nós voltamos no próximo bloco, dando continuidade ao nosso guia de vigilância epidemiológica, mas agora falando dos resultados de laboratório, tá? Eu acredito que até o bloco 9 tem mais tendência de prova, essa parte mais finalzinha tem mais tendência para a galera que atua mesmo em laboratório, com coleta, com um procedimento, tá certo? Porque é um tema geralzão, mas a partir do momento em que eu tenho um tema geral, mas que ele tem especificidades para cada área, eu, dentro da minha área específica, eu tenho que estudar aquilo que pode ter uma tendência maior para a minha área específica também, tá certo? Até o próximo bloco, não esqueça de fazer um alongamento, beber água, né, e não acessar redes sociais para não distrair. Beijo no coração, até daqui a pouquinho, tchau, tchau.